E nós estamos aqui hoje, nesse lugar mariano, nesse lugar de infinito amor, que um dia foi uma casa, e que continua sendo uma casa, a casa da mãe do infinito amor. E hoje é pelas mãos dela que nós queremos pedir que também na nossa vida se cumpra essa palavra: sereis batizados no Espírito Santo. Repete comigo essa frase: sereis batizados no Espírito Santo. E como? Pelas mãos da Virgem Maria. Eu tenho quase 9 anos de padre, vou fazer no próximo mês de maio, completando quase uma década no sacerdócio, mas eu conheço as aparições de Itaperuna muito antes de vocês me conhecerem. Muito antes de Ana me conhecer. Eu conhecia as aparições de Itaperuna no ano de 1998, há quase 20 anos atrás. E desde lá, eu sempre tive, como eu costumo ter, em relação aos lugares de aparições marianas. Hoje mesmo estava em outro local de aparição aqui no Rio de Janeiro. Na segunda-feira vou em outro, aqui pertinho, na atividade. Eu sempre tive uma atração muito grande pelos lugares de Nossa Senhora, inclusive Itaperuna, por isso que eu estou aqui nesse dia. E eu tenho certeza que eu só sou padre porque um dia Nossa Senhora, chame o título que você quiser, Senhora do Rosário, Rainha da Paz, Estrela da Manhã ou Mãe do Infinito Amor, tanto faz, é a mesma. De uma pessoa perguntou para mim: padre, qual Nossa Senhora que o senhor é devoto? Todas, é a mesma, é uma só. E eu tenho certeza que hoje eu só sou padre porque um dia a Virgem Maria pegou nas minhas mãos e me conduziu até aqui. Eu sou gaúcho da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tem algum gaúcho aqui? Ou é tudo carioca? Aqui se chama carioca também ou não? Fluminense. Fluminense. Mas todo mundo torce para o Fluminense? Não. Quem torce para o Fluminense aqui? Quem torce para o Flamengo? Vasco? Olha, eu como bom gaúcho torço para o Inter. Meu sonho de criança era ser jogador de futebol e jogar no time do Inter. Só que a gente vai crescendo, né? E os sonhos vão quebrando. Eu descobri que eu jogo mal futebol. Mas eu descobri também que Deus tem sonhos para nós. E que os sonhos de Deus são muito melhores que os nossos sonhos. Então o sonho de Deus para mim não era que eu jogasse no time do Inter, nem que eu fizesse gols pelo Inter. O sonho de Deus para mim é que eu jogasse no time de Nossa Senhora e marcasse gols para Jesus. Amém. Por isso que eu sou padre. E por isso ele me trouxe até aqui. Eu sei que a maioria de vocês tem irmãos. Eu sempre fui filho único. Tem mais algum filho único aqui? Só eu. Eu e você. 2 filhos únicos. Lá atrás, lá atrás. Lá atrás. Não sei como foi a sua experiência, mas a minha experiência de filho único foi uma experiência de uma certa solidão. Eu sempre recebi muito amor dos meus pais, não tenho nada a reclamar nesse sentido, né? Não sou aquela criança que cresceu, não foi aquela criança que cresceu mal amada, nada disso. Sempre recebi muito amor dos meus pais. Meus pais também são católicos. Aprendi a fé católica pelos meus pais. Meu pai era pregador da renovação carismática no grupo de oração. Minha mãe intercessora. Os dois rezavam o cenáculo do movimento sacerdotal mariano, né? Fui educado na fé, graças a Deus. E desde criança, os meus pais me acostumaram a levar à missa, pelo menos aos domingos. Mas posso fazer uma confissão para vocês?
Eu não ia na missa por causa de Jesus, nem por causa de Maria. Eu era uma criança de 7, 8, 9 anos. Eu ia na missa, porque se eu não fosse na missa, minha mãe não deixava eu jogar videogame. Eu tinha que fazer duas coisas: arrumar o quarto e ir na missa. Aí eu podia jogar o videogame. Arrumar o quarto não aprendi a arrumar direito até hoje. Mas missa eu aprendi até a celebrar. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai também tendo as nossas primeiras experiências na fé. Porque assim, como eu ia na missa como criança, com o coração fechado a Jesus, Nossa Senhora precisava de alguma forma abrir o meu coração para Deus. E eu, quando tinha mais ou menos 12 anos de idade, era o ano de 1995, emprestaram para os meus pais uma fita de vídeo. Naquela época não tinha ainda DVD, Blu-ray, essas coisas. Era fita cassete. Lembra? VHS. Era um documentário sobre várias aparições marianas no mundo. Ali eu conheci as aparições de Medjugorje. Ali eu conheci as aparições de Garabandal. E num primeiro momento, aquilo me chamou muita atenção. Porque quando Nossa Senhora aparece, geralmente, ela aparece para quem? Quem conhece um pouquinho das aparições marianas aqui? Além de Itaperuna. Geralmente ela aparece para as crianças. Ana Paula não era mais criança, mas era adolescente, né? Metida adulta, casou cedo, responsável, madura. Adolescente, vamos colocar assim? Jovem. Você não quer colocar criança? Jovem. Nossa Senhora geralmente aparece para as crianças e para os jovens, não é assim? Por exemplo, em Fátima, para quem ela apareceu? Para os 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco. Em Lourdes, para quem ela apareceu? Santa Bernadette, que também era criança. Em La Salete, para quem ela apareceu? Melanie e Maximino, que também eram crianças. Então, olha, eu tinha 12 anos na época. Quando eu descobri, lembra que eu já tinha assim uma mente católica, embora não tivesse ainda um coração aberto para Deus, ok? Quando eu conheci as aparições de Nossa Senhora, eu fiquei pensando, olha, que coisa. A Mãe do Céu aparecendo para crianças e jovens da mesma idade que eu. Eu fiquei pensando, como será que é ver Nossa Senhora? Sabe, eu era uma criança muito curiosa. Sempre gostei de filmes, assim, bem fantasiosos, né? Senhor dos Anéis. Nunca gostei de filme muito realista. De realista já tem a vida, né? Então, Deus, Ele sabe onde puxar cada um de nós. E o primeiro impulso pelo qual Deus me puxou foi uma certa curiosidade de mistérios em que eu comecei a estudar as aparições marianas. Naquela época não tinha internet, não tinha chat GPT, tinha vídeos, não. A gente estudava em livros, em apostilas. Alguns anos depois alguém me mandou pelo correio um livrinho chamado, né? As Mensagens da Mãe do Infinito Amor. Conheci Itaperuna ali. E eu fiquei pensando, como será que é ver Nossa Senhora? E até hoje, esses pensamentos me conduzem muito para as coisas espirituais. Eu nunca vi Nossa Senhora, não. Não sou vidente. O vidente está aqui, ó. Eu não. Já tenho problema em mexer com um padre. Padre e vidente junto não dá, não, né? Tem alguns, mas é muito mais complicado. Nunca vi Nossa Senhora, né? E nem a ouvi. Mas não precisa. Porque ela está sempre conosco. Mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, Nossa Senhora é a tua mãe. Ela está contigo. E olha só como move o nosso coração
pensar que dentro dessa sala, que hoje é uma capela, mas que já foi uma casa de família, a Virgem Maria, exatamente onde está colocada essa imagem, ela também apareceu aqui um dia. Depois da fazenda, né? Onde a gente vai amanhã. Mas pensa só que coisa espetacular. Nós estamos agora pisando na mesma sala, no mesmo chão, no mesmo lugar onde um dia Nossa Senhora apareceu. Cuidado com a piscina, hein? Bem aqui. É piscina. Aqui era a piscina, né? Se pular ali é piscina. Ela apareceu em cima da piscina. Na direção. Na direção da piscina, né? Mas lá pro alto. Tá certo. Que maravilha pensar que nós estamos num lugar como esse. E aí, como eu fui conhecendo as aparições marianas, fui estudando sobre isso, eu era adolescente ainda, e aquilo que começou como uma curiosidade, aos poucos começou a mover também o meu coração para Deus. Primeira coisa que me chamou a atenção: se Nossa Senhora aparece para as crianças, como que nós somos chamados a ser diante de Deus? Ele mesmo disse: o reino dos céus é daqueles que têm o coração de criança. Quem aqui quer entrar no céu? Levanta a mão. Será? Olha para a pessoa do lado aí. Vê se ela está com cara que vai para o céu ou com cara que vai para o inferno. Coloca a mão no seu coração e diz assim: eu quero o céu. E para que eu entre no céu, para que eu seja do céu, eu quero ter um coração de criança. E o que é ter um coração de criança? É um coração que confia. É um coração que se maravilha com as belezas que Deus fez. É um coração que não tem medo de se entregar, que sabe que é pequeno, que sabe que precisa de Deus, que sabe que precisa da mãe, que sonha com o céu. Porque uma criança tem capacidade de sonhar. A gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo a capacidade de confiar, de se entregar. Mas o reino dos céus é daqueles que têm o coração de criança. Por isso Santa Teresinha fala de infância espiritual. Só que parece que a gente não entendeu isso. E a nossa fé vai ficando teórica, sem vida. Mas eu comecei a entender isso muito antes de entrar no seminário. Porque eu aprendia com Nossa Senhora nas mensagens que eu li. Outra coisa que me chamou a atenção nas mensagens de Nossa Senhora: a forma como ela nos trata. Geralmente, a Virgem Maria nas mensagens ou nos chama de meus filhos, ou nos chama de queridos filhos, ou nos chama de filhinhos. E se Nossa Senhora me chama de filhinho, como que eu posso chamá-la? Mãezinha. Mamãe. E lembra aquela solidão de filho único que eu vivia? Na adolescência ela tinha se tornado uma crise existencial. Porque, além de não ter irmãos, eu sentia falta de outras crianças para brincar. Além de não ter primos próximos, minha mãe também é filha única. Meu pai teve um irmão e uma irmã. A irmã do meu pai não casou, não teve filhos. O irmão do meu pai casou e teve outro filho único que foi morar longe. Então, quando eu tinha ainda 11 anos de idade, a minha mãe decidiu me trocar de escola. Minha mãe dizia que a escola que eu estava era uma turma muito bagunceira. Mal sabia minha mãe que eu era o chefe da bagunça. Mas me trocou de escola. E eu já naquela crise de solidão, na adolescência, numa escola nova, sem conhecer ninguém, se tornou para mim uma grande ferida. E quando eu comecei a me aproximar de Nossa Senhora, a todas as noites, segurar nas minhas mãos o terço, como se estivesse segurando nas próprias mãos de Nossa Senhora e chamando ela de mamãe,
aquela solidão que eu tinha antes não existia mais no meu coração, porque Nossa Senhora preencheu. E ela me segurou na mão de verdade e foi me levando. Conheci a Canção Nova, conheci a Renovação Carismática Católica. Aconteceu na minha vida aquilo que Jesus fala no Evangelho, o batismo no Espírito Santo. Eu comecei a ir na missa, não mais porque eu queria jogar videogame. Eu comecei a ir na missa por causa de Jesus, porque eu entendi o que é a Eucaristia, não estudando teologia ainda. Eu entendi o que é a Eucaristia, lendo mensagens da mamãe. Eu entendi a missa, porque Nossa Senhora me ensinou nas mensagens dela o que é a Santa Missa. Até que um dia ela foi me levando, e no dia 7 de maio de 2017, na mesma semana do centenário de Fátima, eu fui ordenado padre, junto com o padre Braulio Alessandro de Cuiabá. Quem conhece ele, levanta a mão. Poucos dias antes do centenário de Fátima. E eu entendi desde ali, eu quero ser padre, para colaborar no triunfo do coração imaculado de Maria, como ela profetizou em Fátima. E como que esse triunfo vai acontecer? O que é o triunfo do coração imaculado de Maria? Diz comigo assim: o triunfo da Virgem Maria. O triunfo da Virgem Maria É um novo Pentecostes. é o novo Pentecostes Sobre a igreja e o mundo. sobre a igreja e o mundo, Que vai preparar a vinda de Jesus. que vai preparar a vinda de Jesus. Isso ela mesma explica nas suas mensagens. Prepara já a nossa oração. Nós vamos cantar Cenáculo de Amor. Vai fazendo fundo musical aí para nos ajudar. Nossa Senhora nos explica isso nas suas mensagens. Está para acontecer no mundo todo um Pentecostes mundial, que ela tem dito nas suas aparições, que em Garabandal ela chamou de iluminação das consciências. Um Pentecostes mundial que virá sobre a face da terra, que vai iluminar o mundo inteiro e que vai preparar a vinda de Jesus. E nós estamos sendo preparados para isso. Mas olha, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. O Pentecostes mundial já aconteceu ou ainda não aconteceu? Ainda não. Estamos em vida. Estamos a caminho. Mas entende isso. Se o Pentecostes mundial ainda não aconteceu, o nosso Pentecostes pessoal já pode acontecer. E acontecer como? Se nós nos abrirmos a essa graça derramada, a essa graça das mãos de Nossa Senhora, a essa graça que vem da esposa do Espírito Santo, o Pentecostes já pode acontecer em nós hoje, esse Pentecostes pessoal. E olha, o esposo é aquele que não se separa da esposa. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, vamos correr ao encontro de Nossa Senhora. Se você quer receber esse novo Pentecostes, ser um homem novo, uma mulher nova, uma pessoa transformada, uma pessoa curada, uma pessoa liberta. Se você quer receber um novo Pentecostes pessoal, já agora, gruda em Nossa Senhora, se consagra a Nossa Senhora, reze o rosário, reze o cenáculo, viva as mensagens. Nós queremos aqui, posso pular na piscina? Nós queremos aqui estar diante da Virgem Maria e clamar hoje: esposa do Espírito Santo, mãe do infinito amor, pelas tuas mãos imaculadas hoje, nós queremos receber já agora
o nosso Pentecostes pessoal. Dá uma grande salva de palmas à esposa do Espírito Santo, que é Nossa Senhora. É por ela que nós queremos clamar, é por ela que nós queremos pedir a vinda do esposo. Ela é a esposa não se separa do esposo. Pela intercessão da Mãe do Infinito Amor, nós queremos hoje ser cheios do Espírito Santo. Fecha teus olhos agora e vai ficando de pé. E nós queremos clamar por Pentecostes nesse lugar. Estende tuas mãos e diz assim: Maria, minha mãe, Mãe do Infinito Amor, Esposa do Espírito Santo, por tuas mãos imaculadas, nós queremos agora ser cheios do Espírito Santo. Coloca a mão no seu peito e vai cantando, reunidos aqui no cenáculo de amor. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará para nós teu auxílio. Erga seus braços e canta: vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Vinde esposa. Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Erga seus braços agora em direção à imagem de Nosso Senhor. E vá pedindo com as suas palavras que ela, como mãe, que ela, como esposa do Espírito, ela vá nos conduzindo ao seu ventre imaculado, onde ela quer nos gerar. Nós pedimos agora, mãe, o dom da geração espiritual. Nós pedimos agora, ó mãe, o dom de sermos cheios do teu Espírito. E enquanto nós vamos cantar novamente, eu vou abençoar essa água, nós seremos aspergidos com essa água. Abençoai, Senhor, essa água para que seja canal, instrumento da vossa graça, onde quer que ela for tocada e aspergida, expulsa e desfaça de maneira tranquila e silenciosa toda força e presença do mal, e tenha o poder de nos batizar do Espírito Santo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou responder aqui uma pergunta, que é a dúvida de uma pessoa que está pensando agora: por que pedir o Espírito Santo para Maria e não pedir o Espírito Santo para Jesus? Sabe por quê? Porque a Virgem Maria vem grávida de Jesus. Ela está com Jesus. Quando ela foi visitar sua prima Isabel, ela não chegou sozinha, ela chegou grávida de Jesus. Se aproximar da Virgem Maria é se aproximar de Jesus. Se aproximar dela é se aproximar do Espírito Santo. Aplauda a Virgem Maria mais uma vez, porque ela vem grávida de Jesus. E Ele vem nos batizar do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
nos visitou. E por primeiro, Mãe, a Senhora nos ensinou a ser dependentes do Espírito Santo. A Senhora sempre nos ensinou, Mãe, que sem o Espírito Santo nada seria possível a nós. Que era preciso viver sob a orientação do Espírito Santo, porque o céu é o Espírito Santo em movimento. Por isso, Mãe, quando a Senhora nos visita aqui em Itaperuna, a mim, na minha juventude, a meu irmão na adolescência, a Senhora sentiu a necessidade de nos ensinar a clamar o Espírito Santo. E a Senhora, Mãe, nos ensinou a clamar esse Espírito Santo, pedindo, Mãe, por um nome próprio: Camila. E eu me lembro, Mãe, como se fosse hoje nesse dia. O dia que verdadeiramente eu pude experimentar a força do Espírito Santo. O dia que verdadeiramente eu pude me entregar como uma criança, para que esse Espírito falasse em mim, orasse em mim, agisse em mim sem as minhas reservas, sem os meus julgamentos, sem os meus quês e porquês. E com esse nome, Mãe, que a Senhora me ensinou a chamar o Espírito Santo, a Senhora realizou a primeira grande cura na minha vida, a cura da infertilidade. Porque clamando este nome, Mãe, e orando em línguas, a Senhora me fez acreditar que era possível que uma estéril se tornasse fecunda. Porque o Espírito Santo é aquele que dá vida. E dentro do meu ventre, esse Espírito também trabalhou para que eu pudesse, Mãe, gerar a vida da Camila, a nossa primogênita. E hoje, Mãe, como um grande presente de amor para nós, apenas 3 dias depois que Camila completou mais um ano de vida, a Senhora envia este Filho amado para nós, para nos reforçar, Mãe, aquilo que a Senhora já tinha nos dito, mas que a Senhora usa de bocas e de inúmeras formas, como repetir para nós o que é necessário para ganharmos o céu. E a Senhora traz esse Filho amado hoje para nos ensinar a buscar esse Espírito Santo através do clamor do Teu Imaculado Coração, que deseja abrasar o nosso, para que nós também respondamos sim ao Senhor, sim aos projetos de Deus, que são maiores e melhores que os meus, que os nossos, de maneira particular ou de maneira geral para a nossa associação. E a Senhora vai confirmando que esse Espírito Santo frutifica. Obrigada, Mãe querida. Obrigada por trazer para nós esse Teu Filho. Que nós possamos entender, Mãe, que este momento que nós estamos vivendo aqui é a renovação de tudo aquilo que a Senhora nos ensinou e nos ensina. Aquele lugar familiar que a Senhora visitava particularmente, agora tem um novo sentido, o mesmo sentido de Pentecoste para os discípulos, no sentido de abrir as portas e os corações, para que possamos com destemor, para que possamos com alegria, com esperança, com força, testemunhar a grande graça que é, pelas mãos de Maria, sermos também nós cheios do Espírito Santo. Por isso, a associação dos devotos da Mãe do Infinito Amor, o seu serviço não pode ser seu, a sua entrega não pode ser sua. Tudo isso precisa ser, não pelo videogame, não por estar vivendo um momento de intimidade que tantas outras pessoas não estão. A sua entrega, o seu serviço, o seu voluntariado precisa ser na força do Espírito Santo, precisa ser na autoridade do Espírito Santo, precisa ser na unção do Espírito Santo.
Todos os nossos queres, porquês, para queres, todas as nossas inclinações interesseiras diante da graça que está neste lugar. Mas que verdadeiramente nesta noite, pela sua poderosa intercessão, Mãe querida, como seria impossível para os nossos sonhos de que isso estivesse acontecendo, de que estivéssemos aqui hoje, reunidos num cenáculo, com o filho que a Senhora escolheu para estudar as aparições. E no Brasil é um dos maiores nomes de estudiosos das aparições. Obrigada, Mãe querida. Obrigada, Mãe querida, por nos mostrar que não importa o tamanho que temos, o que é importante é o quanto nos abrimos à ação do Espírito Santo. Porque por sua intercessão Ele faz e vai fazendo mais e mais e mais e mais e mais. Por isso, associação, abre o seu coração, mas abre também agora a sua boca. Levanta os seus braços, clame ao céu agora, tomando um clamor espiritual, pela força, coragem, alegria, esperança, para que o Espírito Santo faça nova todas as coisas na associação. Venha, Espírito Santo, seja bem-vindo no meio de nós. A tua esposa está aqui conosco nesta noite. Então venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, batiza-nos. Erga seus braços. Nossa Senhora, abre o manto sobre nós agora, para que nós sejamos batizados no Espírito Santo. Solta a tua voz na oração agora. Ora, somente a tua voz. Erga mais alto os teus braços. Você está tocando agora no manto de Nossa Senhora. Coloca volume na tua voz. Coloca entrega na tua voz. Existe algo extraordinário acontecendo aqui agora nesse lugar. Somente a tua voz agora. Insiste na oração. Agora é oração de perseverança. É oração de força. É oração de quem quer escalar a montanha santa. É oração de quem quer passar pelo portal do coração de Maria. Não cessa, não cessa, não cessa. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Não cessa. Quem adora não para, não cessa. Existem graças que só vêm com a perseverança. Existem graças que quem cessa não recebe. Continua. Vê até onde você consegue chegar.
Nós estamos orando contigo. Nós estamos brincando contigo. E a Senhora baila no meio de nós. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa, nossa amadíssima esposa. Suas vozes, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. São silêncio. Escutemos a Deus. O que Nossa Senhora tem para nós, né? Filhinhos, no meu coração vocês estão sendo gerados, para que no coração de vocês Jesus seja gerado e revelado no mundo. O Espírito Santo é o antídoto contra todo medo que possa se instalar nos nossos corações, por qualquer motivo que seja.
deixem de clamar pela poderosa ação do Espírito Santo. Uma vida sem o Espírito Santo já é morte. E morte eterna. Fugir das tentações. Denunciem as vossas vontades. E deixem que o Espírito Santo tudo conduza. O Espírito Santo pode realizar tudo o que é impossível para cada um de vocês. Nesta noite, em especial, meu imaculado coração arde de amor. Porque meu filhinho, Francisco, pisa neste local. E ele pode sentir o que eu tenho em meus braços. O que os vossos olhos podem ver é infinitamente menor do que vossas almas podem sentir. Francisco, meu amor, obrigada pelo seu sim, pelo seu trabalho, pelo amor e por suas lutas. Não te deixarei. Não te perderei jamais. Como uma criança te tem comigo. Sirva, perdoe e ame. Ainda há muito o que se dizer sobre mim. E só o amor pode isso te inspirar. E o Espírito é o amor derramado. Continuem fiéis à associação e todas
as minhas promessas se cumprirão. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em alegria em Deus e meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.